Há lugares no mundo que carregam mais do que apenas o silêncio. Lugares onde o ar parece estar sempre gelado, onde até o som mais ínfimo faz o coração bater mais rápido. Hoje, vamos explorar 3 histórias assustadoras do necrotério e relatos sombrios que talvez você prefira não ouvir, mas já que chegou até aqui, é tarde demais para voltar atrás. Roberto era um zelador em um necrotério de uma cidade pequena. Ele estava acostumado ao turno da noite, apesar de ouvir muitos boatos sobre o prédio, nunca presenciara nada fora do comum. Até que, numa madrugada especialmente fria, percebeu que uma das luzes da sala onde ficavam os corpos estava piscando. A princípio, pensou que fosse só uma lâmpada com defeito e trocou-a. Mas, poucos minutos depois, a luz voltou a piscar. Roberto estranhou, mas ignorou, pensando que era apenas um problema na fiação do prédio antigo. Enquanto andava pelo corredor para checar outra área, viu algo estranho no vidro da porta da sala, uma silhueta de alguém de pé ao lado de uma das macas. Seu coração disparou. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. Roberto sentiu um frio na espinha, mas achou que poderia ser só um reflexo de algo do lado de fora. Decidiu continuar seu trabalho, mas, ao sair da sala, sentiu uma presença atrás dele e olhou pelo canto do olho para o vidro da porta, e a silhueta ainda estava lá, imóvel, o encarando. Ele tentou ignorar, mas após algumas semanas de eventos semelhantes, Roberto pediu transferência para outro setor. A partir daquela noite, ninguém mais conseguiu apagar ou consertar a luz daquele corredor, que piscava como se tentasse chamar a atenção. Alguns dizem que, quando o silêncio toma conta do necrotério, ainda se pode ver a silhueta de um corpo de pé ao lado da maca. A segunda história aconteceu com Marta, uma enfermeira que precisava trabalhar no necrotério enquanto seu setor estava em reforma. Trabalhar ali a deixava desconfortável, mas precisava do dinheiro e sabia que era apenas temporário. Certa noite, enquanto preenchia alguns relatórios, ouviu uma voz baixa, como um sussurro, chamando seu nome, Marta. Ela parou, olhou ao redor, mas não viu ninguém. O necrotério estava vazio, e ela achou que poderia estar apenas imaginando. Algumas horas se passaram, mas o sussurro retornou. Dessa vez, parecia mais próximo, quase ao seu lado. Nervosa, Marta se levantou e começou a andar pelo corredor, chamando pelo segurança para se certificar de que não era uma brincadeira. Mas não encontrou ninguém. Quando voltou ao escritório, sentiu um frio estranho e viu no reflexo do vidro da janela uma figura masculina de pé, logo atrás dela. Ela se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. Apavorada, voltou para casa e pediu transferência no dia seguinte. Desde então, sempre que passa na frente daquele necrotério, Marta diz ouvir o mesmo sussurro de seu nome ecoando, como se a presença insistisse em chamá-la de volta. O terceiro relato é de Carlos, um médico legista com muitos anos de experiência. Ele era conhecido por sua racionalidade e ceticismo em relação ao sobrenatural. Certa noite, recebeu um corpo que havia sido encontrado sem identificação após um acidente de carro. Era para ser uma autópsia de rotina, mas ao ver o rosto do homem, Carlos sentiu um arrepio. O rosto parecia distorcido, como se tivesse sido alterado de forma grotesca durante o acidente. Carlos pensou ser um efeito dos ferimentos, mas quanto mais olhava, mais surreal aquilo parecia. Ele começou a autópsia tentando ignorar o desconforto, mas o rosto parecia se contorcer de maneira estranha cada vez que ele olhava de novo. Era como se algo ali não fosse natural. Quando estava prestes a encerrar o procedimento, Carlos deu uma última olhada no rosto do homem e, para seu horror, percebeu que o rosto havia mudado. Era o mesmo, porém estava sorrindo. Um sorriso largo e macabro que antes não estava ali. Ele piscou, mas o sorriso ainda estava lá. Assustado, Carlos fechou o corpo o mais rápido que pôde e deixou o necrotério. Depois daquela noite, ele nunca mais conseguiu trabalhar no turno da madrugada, e o caso daquele homem sem rosto permanece sem explicação.
Alguns dizem que aquele rosto, deformado e sorrindo, ainda assombra a mente de Carlos até hoje. Essas são histórias que desafiam a lógica e nos lembram de que há coisas no mundo que talvez nunca entenderemos. No silêncio dos corredores frios do necrotério, onde a vida e a morte estão lado a lado, o inexplicável pode estar sempre à espreita. Até a próxima, e não se esqueça, enquanto você dorme, alguns lugares nunca ficam realmente vazios.